Olá, alunos. Irei corrigir a atividade do livro, da página 24. Vou corrigir algumas questões. Por exemplo, essa primeira aqui, só para relembrar, a questão pede para verificar quais os números a seguir são divisores. E a gente viu que divisores, o que são divisores? Então, são aqueles números, vou colocar aqui, são aqueles números que dividem um outro número, ou simplesmente quando a divisão for exata. Então, se eu quero descobrir se um número é divisor ou não de outro, então pego esse valor e divido. No exemplo, quais são os números a seguir que são divisores de 24? Então vou pegar esses números e dividir o 24. Por exemplo, o 4. Se o 4 conseguir dividir o 24, então o 4 é divisor de 24. E 24 dividido por 4 é 6. Dessa forma, que faz para identificar se um número é ou não divisor de outro. Para saber se um número é divisor de outro, basta dividir. Se a divisão for exata, então determinado número é divisor de outro. Da mesma forma faz para encontrar os múltiplos. Quando é que um número é múltiplo de outro? Quando esse número é divisível por outro, ou seja, quando a divisão também for exata. Então, não tem o que saber. Se a divisão, se existe, se você divide dois números, um vai ser divisor e o outro vai ser múltiplo. Uma compreensão melhor para os múltiplos de um número, por exemplo, os múltiplos de 4, é o que? Fazer uma sequência de 4 em 4. Então, vou colocando aqui, 4 em 4. 16, 20 e 24. Essa sequência ela é infinita, ou seja, não conseguimos encontrar todos os múltiplos de um número, porque elas são infinitas, tá bom? Então, observando as sequências dos múltiplos de 4, a gente vê que o 24 faz parte. Se o 24 faz parte, então significa que 24 é múltiplo de 4, ou seja, 24 é divisível por 4, ou seja, o 4 consegue dividir o 24 de forma exata. Ok? Então, observando aqui, o 4 ele vai ser divisor de 24, porque a divisão vai ser exata. O 6 vai ser também divisor de 24, porque a divisão é exata. E o 8 será divisor de 24, porque a divisão também é exata. Ou seja, 4, 6 e 8 conseguem dividir o 24 de forma exata. 2. Quais os números a seguir são múltiplos de 8? Ou seja, como é que eu sei que um número é múltiplo de outro? Vocês fazem o seguinte: teste.
dele. Qual é o teste? Divide um valor por outro. Se eu pegar o 15 e dividir por 8, eu vou obter 1 e vai sobrar 7. Esse 15 será múltiplo de 8. Ou seja, quando eu pegar a sequência de múltiplos de 8, ou seja, a sequência de 8 em 8 começando pelo 0, o 15 vai estar dentro dessa sequência? Não vai estar. Simplesmente não vai estar. Isso significa que o 15 não é múltiplo de 8. Mas é só por isso? Não. A divisão 15 por 8 não dá exata. Como eu falei. Quando é que um número é múltiplo de outro? Quando esse número é divisível por ele. Quando é que um número é divisor de outro? Quando esse número consegue dividir ele de forma exata. Então, esse 15 não é divisível por 8, ou seja, a divisão não é exata. Nem esse 8 consegue dividir o 15 de forma exata. O 15 não é divisível. Quando é que o número é divisível? Quando a divisão for exata. Divisível é a mesma coisa que múltiplo, tá bom? Então, um número é múltiplo de outro significa que esse número consegue ser dividido por outro de forma exata. Esse 15 é múltiplo de 8? Não é, porque eu já até falei. A divisão não é exata. Então, 15 não vai ser múltiplo de 8, não vai ser, ok? Vou colocar os que são. 16 é múltiplo de 8? É, porque o 16 é divisível por 8, ou seja, a divisão de 16 por 8 é exata. O 24 também é múltiplo de 8. Por que que 24 é múltiplo de 8? Porque 24 é divisível por 8. Dentro da sequência de 8 em 8, 24 vai estar naquele grupo. Ou melhor dizendo, quando eu dividir 24 por 8, a divisão vai ser exata. E também o 344 também será múltiplo de 8. Por que que 344 será múltiplo de 8? Porque simplesmente quando dividir 344 por 8, a divisão será exata.